Ecce Homo. Onívoro. Distribuição Sinapse. Versão brasileira. Áudio News. O cereal, a base da sobrevivência, foi um dos primeiros alimentos plantados pelo ser humano. Em todo o mundo, gerações se alimentaram de cereais ao longo de milhares de anos. Moído em forma de farinha, misturado à água e assado, o cereal é transformado em pão. A palavra companhia vem da expressão latina cum panis, que significa com pão. E até hoje, repartir o pão é um sinônimo de partilhar. A mesa de refeições é um lugar de reunião, de diversão e de fechar acordos. Os homens passam boa parte de suas vidas sentados à mesa. No mundo desenvolvido, as pessoas passam cerca de 15 anos de suas vidas à mesa e consomem 24 toneladas de comida nesse tempo. Mas essas estatísticas não revelam tudo. Afinal, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro passam fome. Isso corresponde a 1 em cada 5 pessoas. Ainda mais alarmantes são as taxas de crescimento populacional esperadas para a próxima década. A tendência da situação é piorar em vez de melhorar. A maioria das pessoas não tem noção de que desde 1984 a população mundial vem crescendo num ritmo mais rápido que o da produção de alimentos. A fome e a miséria estão se disseminando rapidamente. A produção de alimentos liga países do mundo inteiro. O que uma pessoa come reflete uma relação complexa entre o consumidor e aqueles que preparam e processam o alimento. Se eu obtenho prazer a partir de um produto do esforço humano, estou enobrecendo esse esforço e valorizando o trabalho do outro. Todos aqueles que consomem produtos alimentícios estão, portanto, honrando o trabalho de seu próximo. Nos primórdios. Nossos ancestrais primitivos desenvolveram estratégias eficientes para encontrar alimento. No ambiente hostil em que viviam, esse era um pré-requisito básico para a sobrevivência. A busca do alimento era a atividade mais importante do ser humano e foi a que trouxe o desenvolvimento da espécie. Nós chamamos de onívoros os seres que consomem tanto produtos de origem vegetal quanto de animal também. Como nossos ancestrais mais antigos se alimentavam praticamente à base de frutas e só mais tarde a carne foi incorporada à dieta humana, precisamos explicar como isso aconteceu. Para comer carne, você precisa ter ferramentas para conseguir essa carne. Nós não temos garras nem presas. E nossos ancestrais provavelmente tiveram que criar armas de pedra afiada para caçar. E, em segundo lugar, é preciso ser capaz de processar essa carne. Assim, é possível que nosso aparelho digestivo tenha se modificado por conta dessa nova dieta. Ao longo de toda a pré-história, nossos ancestrais encontravam o que necessitavam na natureza à sua volta. Eles recolhiam um alimento onde o encontravam, porque não sabiam como produzir o seu alimento.
Nossos antepassados eram onívoros, ou seja, podiam comer quase qualquer coisa. Isso era uma vantagem biológica, mas também uma fonte de perigo. Algumas plantas escondiam veneno sob uma aparência convidativa, e se fossem ingeridas, eram mortais. Como o ser humano aprendeu a distinguir entre todas as variedades de plantas, quais eram comestíveis e quais eram venenosas? Depois de observarem cuidadosa e pacientemente, foram as mulheres que aprenderam a fazer essa importante distinção. Como eram elas que cuidavam das crianças e se deslocavam menos, as mulheres do grupo tinham a tarefa de colher as plantas para comer. Elas passaram a colher também o conhecimento sobre essas plantas, que passavam de geração em geração. Essa sabedoria sobre as plantas era essencial para a sobrevivência da comunidade, já que as plantas eram a fonte de alimento mais importante. A maioria das plantas precisava ser processada de alguma forma antes de ser ingerida. Aplicava-se um grande esforço para extrair os nutrientes da planta. Antes de serem comidas, certas frutas e raízes precisavam ter a parte tóxica removida. Essa necessidade motivou nossos ancestrais a desenvolverem algumas técnicas altamente sofisticadas para a preparação dos alimentos, ou seja, para cozinhá-los. Agora, os seres humanos se diferenciavam dos outros animais. As pessoas passaram a ter acesso a uma variedade maior de alimentos. Isso representou um grande avanço evolutivo, aumentando as chances de sobrevivência dos seres humanos. A maior variedade de alimentos reduzia o risco de passar fome. Caso os vegetais ou pequenos animais escasseassem, era possível caçar presas maiores. Nesse caso, os homens precisavam prover a comunidade. Desde muito cedo, nossos ancestrais aprenderam que era mais eficiente dividir as responsabilidades de encontrar alimento entre os sexos. As primeiras evidências que temos da divisão de tarefas entre os sexos datam de 9.000 anos atrás e foram encontradas num sítio arqueológico na Síria, onde os esqueletos femininos mostram sinais de traumas nos joelhos, na coluna lombar e nos dedos dos pés. E os esqueletos masculinos não. Isso se explica pelo fato de que eram mulheres que moíam os grãos. A divisão de tarefas por idade e por sexo foi muito útil para estimular a solidariedade entre os indivíduos. Foi então que apareceu uma forma de solidariedade comunal fundamentada na troca e na partilha do alimento. Quando a caçada era boa e a coleta de vegetais abundante, grupos vizinhos eram convidados a participar do banquete. A comida jamais era desperdiçada. Antes que fossem desenvolvidos métodos para a conservação dos alimentos, havia processos de troca que formavam uma espécie de economia primitiva com base na generosidade. O excedente de alimento era passado adiante, com a certeza de que esse favor seria retribuído um dia. A norma da partilha era reconfortante na medida em que aumentava as chances de sobrevivência de todos. Mas ainda assim existiam problemas de falta de alimento, e os grupos que viviam da caça e da coleta precisavam se mudar quando a comida ficava escassa na sua região. Por fim, alguém observou uma semente voar, soprada pelo vento, e viu uma nova planta brotar no local onde ela havia caído.
Depois de ser percebido, esse fenômeno pôde ser compreendido e reproduzido. As mulheres acostumadas à observação das plantas, com certeza foram as que deram a ideia de lançar sementes à terra para cultivar alimento. Há cerca de 12 mil anos, foi assim que nasceu a agricultura. Esse novo avanço trouxe um outro: a criação de animais. Aos poucos, o homem foi aprendendo a domesticar certos animais, passou a reuni-los em rebanhos e até a supervisionar a sua reprodução. O advento da agricultura e da criação de animais foi um dos passos mais importantes na história da espécie humana. Pela primeira vez, o homem era capaz de cultivar o seu próprio alimento. E à medida em que as técnicas melhoravam e as colheitas cresciam, o modo de vida dos nossos ancestrais começou a mudar drasticamente. As jornadas longas e desgastantes atrás de alimento se tornaram coisa do passado. Agora era possível desenvolver um modo de vida sedentário. Os antigos nômades fixaram residência perto de seus campos. Esse novo sedentarismo teria consequências importantes na sociedade em geral, afetando o comportamento social. Sabemos que nas sociedades nômades, os homens tendiam a se responsabilizar pela caça e as mulheres pela coleta de alimentos. Mas quando as pessoas passaram a viver da agricultura, as tarefas passaram a ser divididas entre mulheres e homens de forma mais igualitária. O sedentarismo trazia maior segurança e possibilitava o armazenamento de alimento. O armazenamento tornava possível um suprimento constante e reduzia a ameaça da fome. A densidade populacional aumentou rapidamente e foram criados novos povoados. 4.000 anos antes de Cristo, alguns povoados passaram a se unir sob uma administração central. Assim, apareceram as primeiras cidades e estados, dando início à civilização. As pessoas começaram a armazenar comida para enfrentar os riscos de desastres naturais. Os primeiros governos foram criados para administrar esse estoque comunitário. O próprio conceito de propriedade nasceu daí. Agora as terras e colheitas pertenciam a alguém. Essa era uma ideia totalmente desconhecida para os homens primitivos. Eles não tinham qualquer noção de propriedade, fosse coletiva ou privada. Pequenos grupos passaram a dominar a sociedade. Essas novas lideranças enriqueceram rapidamente à custa dos lavradores que produziam o alimento. Isso resultou numa hierarquia social, dando origem às classes sociais. As discrepâncias sociais entre os indivíduos foram ficando mais gritantes à medida em que os estoques de alimento aumentavam. Foram criadas novas relações sociais e a antiga solidariedade baseada na partilha dos excedentes deu lugar à disputa pelo poder. Agora, a quantidade de alimento que o indivíduo podia armazenar determinava a sua posição social. A conservação do alimento.
Há muitas eras, o homem preserva seu alimento usando o calor do sol, o gelo e o fogo. Graças aos poderes misteriosos da natureza, as carnes, frutas e peixes podiam ser conservados. Mais tarde foram descobertos outros métodos para a conservação de alimentos. O sal e as especiarias começaram a ser usados para esse mesmo fim. Poucos produtos tiveram um papel histórico tão importante quanto as especiarias. Para encontrar especiarias e outros bens preciosos, os europeus começaram a explorar o mundo. Sua meta era bem clara. Eles tinham que encontrar as rotas marítimas para as terras distantes onde se produziam as especiarias. No século XV, nobres financiavam viagens de exploradores na esperança de obterem domínio sobre o comércio de especiarias. Por toda a Europa, dizia-se que um saco de especiarias valia a vida de um homem. Muitos homens estavam dispostos a se lançar ao desconhecido atrás desta carga preciosa. O navegador português Vasco da Gama era um desses homens. Em 1497, o rei Manuel I o escolheu como líder de uma expedição à Índia. Eles não valorizavam muito a nossa mercadoria, com exceção do linho. Embora existam tecidos da melhor qualidade no Cairo, eles oferecem de bom grado as suas especiarias em troca das nossas camisas de linho. Quatro anos mais tarde, a pimenta que Vasco da Gama levou para Portugal foi vendida por um preço 40 vezes maior do que o que ele havia pago originalmente. Mas por que a pimenta era tão valorizada? Quando a comida escasseava e só sobravam alimentos podres, as especiarias eram usadas para disfarçar o gosto ruim e facilitar a digestão. As especiarias também eram valorizadas por causa de sua capacidade surpreendente de preservarem carnes por até um ano ou mais. A consequência extraordinária do uso da pimenta afastou o fantasma da fome. Ironicamente, os progressos seguintes na conservação dos alimentos foram alcançados graças à guerra. Há apenas 2 séculos, os soldados de Napoleão que guerreavam por toda a Europa adoeciam por causa da sua dieta desequilibrada e pobre em vitaminas. Era preciso tomar uma providência quanto a isso e depressa. O governo francês ofereceu uma recompensa à pessoa que inventasse uma maneira prática e eficaz de conservar os alimentos. Nicolas Appert, um fabricante de conservas, não sabia nada sobre bactérias e sobre a forma como elas deterioravam os alimentos. Mas Nicolas sabia que, aquecendo a comida, podia impedir que ela se estragasse. E usou esse conhecimento para criar uma técnica de esterilização com vapor. A técnica era bem simples. O alimento era acondicionado em vidros hermeticamente fechados, e esses eram mergulhados em água fervente. Essa mesma técnica é usada até hoje para fabricar geleias. Nicolas criou os ancestrais dos enlatados modernos. Alguns anos mais tarde, os ingleses e americanos aperfeiçoaram a técnica trocando os vidros usados por Appert por latas feitas de estanho.
As novas latas se mostraram tão eficazes que foram a primeira mercadoria a ser produzida em massa. Agora, o futuro da conservação dos alimentos estava garantido e novas invenções foram aparecendo. No início dos anos 20, o empresário americano Clarence Birdseye criou uma técnica de congelamento rápido de alimentos. A ideia surgiu quando ele observou como os esquimós preservavam seus alimentos a temperaturas muito baixas. A técnica de Birdseye consistia em colocar o alimento entre duas placas metálicas e mergulhá-lo numa salmoura supergelada vaporizada a menos 57 graus Celsius. O método foi um sucesso, pois conseguia preservar o sabor e a textura original dos alimentos por meses. Em 1924, Clarence Birdseye e seus sócios fundaram a General Seafoods Company. Na nova fábrica da empresa, milhares de peixes eram transformados em bastões congelados. O que ninguém imaginava era que essa técnica iria revolucionar não só a maneira de consumir alimento, mas também a forma de comercializá-lo. Você é o que você come. As inovações técnicas foram mudando profundamente nossos hábitos alimentares e também os nossos gostos. Desde os anos 50, a maior parte do que ingerimos foi esterilizada, condicionada ou processada de alguma forma antes de chegar ao nosso prato. Por causa de tanta manipulação, o alimento perde uma de suas grandes armas de sedução: o sabor. A indústria alimentícia está sempre tentando encontrar maneiras de evitar a perda do sabor e também de modificar os alimentos para adequá-los às nossas preferências. Atualmente, todos os sabores podem ser recriados artificialmente em laboratórios. Profissionais com o paladar especialmente treinado podem criar sabores projetados especialmente para atender preferências do consumidor. Mas os métodos artificiais têm limitações, e ainda é muito difícil satisfazer plenamente esse animal onívoro que é o homem. Na verdade, os nossos gostos flexíveis e a imensa variedade de alimentos que ingerimos são o que nos distingue dos outros animais. Até hoje, ninguém conseguiu imaginar um cardápio que agrade a todas as pessoas. Embora sendo onívoros, podendo comer de pequenos insetos a grandes mamíferos, cada grupo humano privilegia alguns tipos de alimento. Os esquimós se deliciam com carne crua. Os europeus gostam de patas de rãs e ostras vivas. Desde a antiguidade, os chineses comem carne de rato. E há povos da África Central que gostam de insetos e têm uma predileção especial pelas lagartas. O que é delicioso para alguns, parece repugnante aos olhos de outros. Em se tratando de alimentação, o único princípio universal é o de que a cultura determina as preferências alimentares. Quando uma criança recebe alguma coisa para comer, ela não vai necessariamente gostar. Mas então as pessoas dizem que aquilo é bom e a criança vai aprendendo a apreciar aquele sabor. O homem não é o único animal que cria preferências alimentares. Os ratos também fazem isso. Se você der a um rato alguma coisa que o faça passar mal, ele vai evitar esse alimento no futuro. Portanto, mesmo nos animais, a discriminação dos sabores não é instintiva, e sim adquirida como resultado de um processo educativo. Além dos hábitos culturais, outro fator que ajuda a determinar nossas preferências alimentares é a carga simbólica que damos a determinados alimentos.
Todas as pessoas, mesmo aquelas que se consideram mais lógicas e sérias, atribuem propriedades mágicas aos alimentos. Eu mesmo tenho a sensação de que alguns alimentos podem me fazer bem e outros podem me fazer mal. Nós temos a impressão de que, ingerindo um alimento, ele pode mudar alguma coisa em nós. Essa crença pode ser justificada em parte pela biologia, uma vez que o alimento fornece ao corpo a energia para se manter. Não é nem um pouco absurdo afirmar que nós somos o que comemos. Nós acreditamos que depois de absorvida pelo corpo, a comida transmite a ele suas propriedades. Em determinadas culturas, os homens evitam ingerir lebres ou porcos-espinhos antes de partirem para batalhas. A carne desses animais, tidos como covardes, enfraqueceria os guerreiros. Em outros lugares, acredita-se que se os filhos ingerirem a carne do pai falecido, eles poderão absorver a sua coragem e sua força. Na sociedade moderna, diz-se que a carne vermelha dá vigor, enquanto uma dieta exclusivamente vegetariana deixaria a pessoa fraca. Essas crenças surgem porque depois que deglutimos o alimento, perdemos o controle sobre ele e não acompanhamos conscientemente o processo digestivo. A ansiedade aumenta com a ampla gama de escolha que temos na hora de nos alimentar. Sendo assim, as regras e tabus alimentares foram criados como pontos de segurança e proteção. Todas as sociedades têm as suas regras alimentares. A cultura exerce um poder inquestionável sobre os indivíduos. É ela que determina o que se pode ou não se pode comer. Até recentemente, por exemplo, os ocidentais acreditavam que não se podia comer peixe cru. Sendo assim, não se pode dizer que os seres humanos podem comer qualquer coisa, mesmo sendo onívoros por definição. Muitos tabus alimentares se originaram de crenças religiosas. Na maioria das vezes, elas foram disseminadas para proteger as pessoas de intoxicações. A carne vermelha é o tipo de alimento mais excluído por normas alimentares. Os hindus não comem carne de vaca por acreditar que esse animal é a morada de centenas de deuses. A vaca se tornou sagrada na Índia por causa da necessidade de protegê-la da voracidade de lavradores famintos, que seriam capazes de acabar comendo esse animal tão útil para puxar arados e carroças. A lei de Moisés proíbe que os judeus comam a carne de animais não ruminantes com cascos bipartidos. Por isso, a carne de porco não entra na dieta judaica. Originalmente, tais preceitos alimentares serviam para proteger as pessoas de intoxicações alimentares. Nos locais de clima quente, a carne de porco se deteriora mais depressa do que as outras carnes. É por essa mesma razão que os muçulmanos também não comem carne de porco. Além disso, se recusam a comer a carne de qualquer animal que tenha morrido sem a intervenção humana. Hoje, tais preceitos alimentares foram assimilados sob a forma de crenças religiosas e são seguidos pelos fiéis mais ortodoxos. Seu propósito original foi esquecido. A obrigação de se comer peixes às sextas-feiras que existe em Quebec não se desenvolveu necessariamente em todos os países católicos, mas principalmente naqueles em que isso era fundamental para a indústria pesqueira e para o sustento dos pescadores. Assim, a igreja institucionalizou a obrigação de servir peixe uma vez por semana.
Medidas como essa garantiam um certo controle da Igreja sobre a distribuição de alimentos, regulando de uma maneira limitada a receita dos diversos profissionais ligados à produção de alimentos. Todas as sociedades, das mais rudimentares às mais complexas, criaram normas para a maneira de consumir alimentos através de regras e tabus. O paladar também tem um papel importante na escolha dos alimentos. Na verdade, o sentido do paladar já serviu para proteger o ser humano de doenças e até da morte. O paladar não é o mais nobre dos sentidos, mas como São Jerônimo disse certa vez, é o sentido mais indispensável à vida. Eu acho isso fantástico porque hoje em dia ninguém diria uma coisa dessas. Mas se refletirmos sobre essa questão, veremos que é possível sobreviver facilmente sem a visão ou a audição, mas é o paladar que diz se o que você põe na boca pode ser comido ou não. Naquela época, antes do século XVII, uma pessoa não sobreviveria por muito tempo sem o paladar. A ingestão de carne podre e inadvertidamente podia levar à morte. Na França do século XIV, inspetores chamados longueurs eram encarregados de examinar a língua dos porcos. Caros inspetores, a situação é crítica. A lepra infectou as línguas dos nossos suínos. Cabe a vocês detectar essa doença, cujos primeiros sinais são as feridas. O bem-estar do seu próximo depende de suas habilidades e cuidados. Hoje, profissionais especialmente treinados controlam rigorosamente a qualidade do que comemos. Desde os primórdios da civilização, tentamos escapar dos riscos de doença e morte trazidos por boa parte do que ingerimos. Essa angústia ancestral sempre orientou as escolhas do homem como animal onívoro. O onívoro à mesa. As refeições se tornaram uma oportunidade para a celebração e o exercício da sociabilização. Em todas as sociedades, sentar à mesa com alguém é uma forma de estreitar laços ou conhecer melhor a outra pessoa. Sempre foi assim. Se você leva uma mulher bonita a um bom restaurante e se a comida for de boa qualidade, isso vai contar pontos a seu favor mais tarde. Se ela comer mal, você terá problemas. Muitas guerras já foram resolvidas à mesa e os momentos mais importantes da vida de uma pessoa ainda são celebrados com refeições. A comida tem o poder de dissipar tensões, aproximar as pessoas e pode até ajudar na hora de discutir acordos de negócios. Raramente a mesa é um lugar onde se cultiva a solidão. Na China, comer sozinho é um hábito visto com estranheza. Sentar à mesa coletiva de um restaurante popular ou comer junto a colegas de trabalho é sempre melhor que fazer uma refeição a sós. A comida reúne as pessoas à sua volta por ter um sentido simbólico muito forte. Cada refeição traz uma espécie de linguagem cifrada, mais sutil que as palavras. No Japão, o ato de beber sake é uma espécie de ritual de comunhão. Tradicionalmente, esse vinho de arroz era reservado aos deuses. Mas, por fim, o homem foi chamado ao altar para partilhar a bebida.
O saquê é servido em pequenas tigelas que precisam estar sempre sendo completadas. À medida que a refeição se passa, os comensais servem uns aos outros para demonstrar que estão ao dispor uns dos outros. Dessa maneira, recria-se um ato fundamental de comunhão. Em muitas culturas, é costume saudar convidados oferecendo pão, mel, vinho ou algum outro tipo de alimento a eles. Quando alguém quer estreitar seus laços com outra pessoa ou um grupo, é fundamental organizar uma refeição. A refeição é o ponto central de muitas celebrações. Em quase todas as sociedades, os ritos de passagem mais importantes são celebrados com alimentos. O nascimento de uma criança, a passagem para a vida adulta, o casamento. Todas essas ocasiões envolvem comemorações. E elas muitas vezes são organizadas segundo atributos simbólicos de certos alimentos. Na Ásia, o arroz é o símbolo da fertilidade e da abundância. Como uma dádiva dos céus, o arroz enchia as tigelas em tempos de abundância. Sendo assim, o arroz está presente em todas as celebrações importantes. No Ocidente, o arroz é um símbolo de felicidade e fertilidade, e por isso punhados de arroz são jogados sobre os recém-casados. As celebrações servem para estreitar os laços entre parentes e entre vizinhos. Durante a vida e mesmo nos ritos da morte, o alimento tem um papel importante. Sendo uma facilitadora da coesão social, a comida pode, ao mesmo tempo, estar no centro de conflitos. Nos anos 50, os negros americanos lutaram pelo direito de fazerem suas refeições em locais públicos onde o acesso era restrito aos brancos. Privando os negros do direito de comer ao seu lado, os brancos estavam demonstrando a sua suposta superioridade social. Quando esse direito foi conquistado, negros e brancos ficaram simbolicamente em pé de igualdade. Na atualidade, o alimento ou a falta dele ainda distingue os poderosos dos fracos. Alimento para o mundo. Por toda a história, a fome sempre foi uma ameaça à sobrevivência da espécie humana. A Europa Ocidental conseguiu se ver livre da fome há apenas um século. A última grande onda de miséria se abateu sobre a Irlanda no meio do século XIX. Na época, os irlandeses dependiam fundamentalmente de um só produto, a batata. Sendo pouco perecível e muito nutritiva, a batata garantiu o sustento de um povo inteiro durante um século. A tragédia começou quando as lavouras de batatas foram acometidas por uma praga. O impacto da fome foi devastador. 1 milhão de pessoas morreram e a mesma quantidade deixou o país. Desde então, na Europa, somente as guerras provocaram fome na população. Mas em muitos outros lugares, a ameaça da fome ainda é uma realidade. Em 1928, as autoridades mundiais começaram a se preocupar com o problema da fome no mundo. Os resultados das pesquisas encomendadas na época eram chocantes. 3 em cada 5 pessoas estavam subnutridas. Hoje, 1 em cada 5 pessoas não recebe alimento o suficiente. E além disso, a cada ano, há mais de 95 milhões de novas bocas para alimentar.
Será que todas essas pessoas poderão ser bem alimentadas? Ninguém pode saber. Isso acontece porque nunca houve taxas de crescimento populacional como as que temos hoje. A ciência e a tecnologia permitiram que aumentasse a produção de alimentos de melhor qualidade. Mas para isso, nós esgotamos fontes de água e energia e depredamos nosso solo e nossas florestas. Eu conheci um havaiano que cultivava abacaxis e ele me disse que tinha feito um negócio maravilhoso. Ele havia comprado um terreno com um solo muito rico na encosta de um vulcão para plantar os seus abacaxis. Bom, a erosão vai acabar com esse solo num período de 13 anos, mas o agricultor estava muito satisfeito por já ter lucrado mais do que havia pago pelo terreno. Na opinião dele, havia sido um bom negócio, mas não foi tão bom para a humanidade. O homem sempre mostrou uma capacidade espantosa de se adaptar ao seu ambiente. Em muitos países, as formas tradicionais de preparação de alimentos dependem de condições ambientais. Na França, por exemplo, a abundância de lenha permitia que a comida cozinhasse lentamente. No Japão, por outro lado, a comida era preparada segundo a escassez de combustível para o cozimento. Se considerarmos o impacto das condições ambientais sobre a forma de preparo dos alimentos, normalmente prestamos atenção à disponibilidade de combustível para cozinhar. Em países como o Japão, onde esse combustível é limitado, em geral o alimento é cortado em pedaços pequenos que podem ser cozidos rapidamente. Adaptar-se para sobreviver. Essa sempre foi a estratégia da espécie humana ao longo dos séculos. Em alguns locais, essa estratégia deu resultado e a ameaça da fome ficou no passado. Nessas sociedades afortunadas, o problema é o mesmo que sempre preocupou o animal onívoro que é o ser humano. O que deve ser comido e de que maneira? A comida como fonte de prazer. É isso que buscamos nos restaurantes, onde rituais intrincados podem nos trazer o gosto de lugares distantes. Um bom jantar é um evento em si. Ninguém vai a um bom restaurante impulsivamente. É uma ocasião especial e a pessoa faz um sacrifício financeiro para estar ali. 60% dos meus clientes, em tese, não teriam condições de estarem no meu restaurante. Não têm carros de luxo como motorista, nem ganham $100 mil por mês. São pessoas que uma vez ou outra gostam de se dar ao luxo de ir a um restaurante fino. Além do prazer, a preocupação constante dos onívoros é fazer a escolha acertada numa vasta gama de opções. A tendência atual é privilegiar uma alimentação saudável, e as pessoas estão voltando a ingerir alimentos naturais e a seguir dietas balanceadas. A alimentação é provavelmente o fator mais importante na manutenção de uma vida saudável. Embora os alimentos não tenham necessariamente o poder de curar doenças, eles são fatores importantes para o surgimento dessas doenças. Numa sociedade racional, a primeira prioridade da medicina seria estudar os efeitos dos diversos alimentos no corpo humano. Uma dieta equilibrada é o elemento mais importante para a prevenção de doenças e, a meu ver, se todas as pessoas tivessem acesso a esse tipo de dieta, estaríamos começando a criar uma humanidade saudável. Saúde e vida eterna. Há séculos, a chave para esses antigos desejos vem sendo buscada na alimentação. A necessidade básica de alimento do onívoro moderno só poderá ser satisfeita com a cooperação da natureza. E a natureza só poderá cooperar se for protegida pelo onívoro a quem dá o alimento.